Olha para essa pessoa do lado e diga assim: tema da mensagem. Agora vamos bem forte. Tema da mensagem: eu sou livre. Olha para essa pessoa e diga assim: você é livre? Ou você está preso em algumas coisas? Eu coloquei 3 pontos aqui sobre liberdade. O terceiro ponto é sobre as mulheres. Aproveitar que tem mais mulher aqui, vocês se deram bem. Vamos lá. Primeiro ponto de liberdade é a abolição da escravatura, aonde os negros foram libertos. Abolição significa anulação. Abolição significa extinção. Essas 2 palavras têm tudo a ver com abolição. Abolição é anular alguma coisa, é extinguir alguma coisa da sua vida. Quando os negros escravos receberam dia 13 de maio de 1888, já são 12 com 100, 112 com 23, 135 anos da abolição da escravatura. Quando os negros receberam a anulação da escravatura, eles foram livres. Mas ao mesmo tempo eu vim para o lado espiritual. E às vezes é assim que acontece. Quando a gente vivia no mundo, Satanás fazia o que nas nossas vistas? Ele nos cegava. E a gente estava acostumado com o ambiente do mundo. Quem foi escravo sabe o peso de uma escravidão. Quando a gente lê a história do copeiro que virou engenheiro, Neemias, ele estava preso a Ataxerxes. E ele tinha que pedir uma carta para reconstruir o que, irmãos? Os muros de Jerusalém. Diga comigo, Jerusalém. Então ele agora não é mais aquele que serve a janta, o copeiro, que experimentava as comidas antes do seu rei comer. Por quê? Se tivesse algum veneno, quem é que ia morrer? Neemias. Agora ele não é mais copeiro, ele vira engenheiro e ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. E ele era escravo. Quando ele era escravo, ele teve que pedir cartas para sair do seu território e atravessar fronteiras para ir até Jerusalém. Quem é escravo é servo de alguém. Só que Jesus veio para anular o peso do pecado. Quem pode dar glória a Deus? Ele veio para tirar a chave da morte. E ele diz: Satanás, aonde está a tua vitória? Aonde estão os teus aguilhões? Morte, você não tem mais vitória. A vitória está nas minhas mãos, porque o Senhor tomou a chave da morte e do inferno. Quem pode dizer glórias a Deus? Aquela cruz não pôde prender o meu Senhor. É por isso que a cruz está vazia. Ela nos faz remeter e lembrar que o nosso Senhor desceu da cruz, mesmo não sendo pecador, não sendo ladrão, não sendo estuprador, não sendo bandido, não sendo homicida. Ele estava naquela cruz não simplesmente por ele, mas por nós. E aquela cruz nos deu liberdade. A escravatura dos negros, ela estava acostumada, eles estavam acostumados a comer a comida daquele lugar. E a história da escravatura, da abolição da escravatura, vai dizer que naquela noite, naquele dia, Celina, foram libertos 700.000 pessoas. Quem pode dizer glória a Deus? No Brasil nós temos 220, quase 220 milhões de habitantes. Eu profetizo hoje que o Senhor está dando uma abolição. Ele está anulando, extinguindo todo o peso do pecado sobre a nossa nação. Como a Celina falou no início, nós declaramos independência hoje e que a nossa população seja liberta para a glória de Deus. E quem crê nisso, dá um glória a Deus, aplauda o Senhor, porque o Senhor estará livrando a nossa nação. A escravatura não prendeu os negros. A outra palavra de liberdade, ou de abolições, de ser livre,
é a liberdade de expressão. Ela foi criada em 1948 pela Organização das Nações Unidas. Eu estou falando de história para a gente entender a palavra. A Organização das Nações Unidas é a ONU. E em 1948, minha mãe tinha 5 aninhos de idade. Meu Deus, forte, hein? Aleluia! É o direito humano chamada Declaração Universal. Eu posso expor as minhas ideias. Eu não posso ser impedido do direito de ir e vir e de expressar as minhas ideias. Passou a ser reconhecida no ano de 1948. Então existe uma palavra com liberdade e direitos de expressão. Eu posso me expressar, mas quando nós olhamos para isso, para essa imagem do nosso Brasil, nós estamos vendo que a cada dia o direito de expressão está sendo extinguido. Já não pode mais pregar no trem, não pode pregar no metrô, não pode falar. A Bíblia não, a lei dos homens está escrito lá no trem. Nenhum ato evangelístico ou cristão ou religioso pode estabelecer dentro do trem. Se é um ato religioso, eu não posso ler a Bíblia. É um ato. Eu não posso entrar no trem com a blusa dizendo Jesus é o Senhor. O trem me reprime a dizer que eu não posso dizer que eu sou cristão. Então nós estamos vivendo, mas mesmo assim as pessoas quebram as regras, mas é isso que foi criado, uma liberdade falsa de expressão, em que alguns podem falar e outros não. Essa semana nós ouvimos no STF dizendo que o STF vai ter um voto oculto para a população que colocou eles lá não terem o direito de expressar as suas próprias vontades, porque o povo, as leis emanam do povo, tudo foi feito para o povo. Algumas leis foram criadas, é isso que eu quero falar também, como o IPVA. O IPVA é o Imposto sobre Veículos Automotores, e todo ano você tem que pagar o IPVA. O IPVA era usado como uma forma de liberdade para construir estradas e rodovias. A Polícia Federal é paga pelo imposto chamado IPVA. Só que as estradas está acontecendo o que, irmãos? Agora o arco metropolitano vai acontecer o que? Vai entrar o pedágio. Quando você pega Rio Santos, ela tem 2 pedágios até Angra dos Reis. Se você for para Cabo Frio, tem um pedágio que custa entre 17 e 25 reais. Se você for pela essa via transolímpica, você vai pagar quase 8 reais de pedágio. Se você for pela linha amarela para a Barra da Tijuca ou Recreio, você vai pagar pela linha amarela R$4,50 ou R$5, alguma coisa assim. Quando você atravessa a ponte Rio-Niterói, que tem 13 quilômetros, você, quando chega lá no pedágio, você tem que pagar um pedágio para atravessar a rodovia, ou melhor, a ponte Rio-Niterói. Quando se paga pedágio, eu vou ter que abolir o IPVA, porque o pedágio vai pagar para construir novas estradas. E por que a gente ainda continua pagando o IPVA? Por quê? Porque nós nos acostumamos com essas questões de que, na verdade, nós não temos liberdade. Estamos presos por uma máquina em que ela faz tudo na nossa vida. Estávamos falando na escola segunda-feira. O celular traz benefícios para as pessoas, sim ou não? Sim ou não? Traz benefícios quando ele é bem usado. Mas quando você não sabe usar, ele te traz malefícios, porque isso aqui é uma ferramenta em que vai trazer julgamento para muita gente. Se você mandar uma mensagem dizendo assim, eu vou te matar, isso dá até a cadeia. Porque as mensagens, elas estão ali para poder nos dar liberdade e ao mesmo tempo também nos trazer alguns problemas que a gente não espera. Aí eu entro agora no direito das mulheres. Há muito tempo atrás, não é porque a Bíblia é machista, mas a autoridade estava sobre o homem e a mulher não tinha voz pela cultura da época. Mas nas épocas de hoje, se você não sabe, São João de Meriti só teve uma mulher prefeita de São João de Meriti. E no Brasil somente uma ou duas mulheres, ou uma mulher que foi presidente
do Brasil. O direito da mulher começou em 1827, muito tempo atrás, antes da escravatura. As meninas começaram a estudar não somente até o 2º grau, mas elas começaram a fazer faculdade. Em 1910, foi o primeiro partido político das mulheres. Em 1932, as mulheres tiveram direito ao voto. Olha que coisa boa. Em 1979, eu tinha 5 anos de idade, elas tinham direito à prática do futebol. Que coisa boa também. Em 1985, existiu no Brasil a primeira delegacia da mulher. E em 2006, algumas coisas, tem outras coisas, mas eu procurei só falar dessas. Em 2006, a Lei Maria da Penha. E 2015, a Lei do Feminicídio. Então, durante o tempo, nesse intervalo de muitos tempos, entre 1827 e 2023, algumas leis foram criadas para colocar a mulher em liberdade. Mas a gente sabe que hoje vivemos uma situação em que a mulher não tem liberdade. O tamanho do feminicídio no Brasil está tão grande que todo dia morrem mulheres através de homens que têm ciúme, que querem destruir e querem ficar com a mulher e não conseguem. Então, irmãos, eu estou falando de liberdade. Eu falo também sobre a história de Jesus. Por que Jesus é chamado de Jesus de Nazaré? Talvez você já se perguntou e não sabe. Houve um censo que está em Lucas. Vamos abrir em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, volta aí uma folha, ou melhor, 2 folhas. Lucas, capítulo 2, versículos 3 e 4. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Versículo 2. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, capítulo 2 de Lucas, versículo 3 e 4. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada, diga comigo, Belém, porque era da casa da família de Davi. Houve um alistamento. Em outras versões vai dizer que houve um censo. Em outras versões vai dizer que teve uma perseguição. Vai dizer a Bíblia que José vivia em Nazaré, mas Jesus ainda não havia nascido. Quando eles vão para Belém, a Bíblia vai relatar que Jesus estava fugindo de ser morto. E Jesus nasce dentro de uma estrebaria, com cheiro de tudo que você possa imaginar. E justamente em Belém. Por isso não é chamado Jesus de Belém, é chamado Jesus de Nazaré, porque o seu pai vivia em Nazaré. Aí vai dizer que houve um censo e o imperador César Augusto expulsou as famílias que não eram de Nazaré para as suas devidas cidades. Quando a gente está em um local que não é nosso, nós não sentimos bem. Mas a Bíblia nos chamou para começarmos o nosso ministério na Judeia, em Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. O Senhor nos chamou como peregrinos e forasteiros em terras distantes. Ele nos colocará em terras completamente diferentes para decretarmos liberdades às nações. Hoje nós estamos aqui, mas a Coreia do Norte não pode entrar em nenhum outro sistema de rede social. Na Coreia do Norte não pode pregar o evangelho. Já são 200 mil missionários presos na Coreia do Norte em que não pode pregar o evangelho. A Alemanha antiga
os missionários tinham que esquecer Bíblias dentro dos ônibus, dentro das vans, dentro dos táxis, para poder pregar o evangelho. E naquele tempo não se poderia falar da palavra. Muitas pessoas foram mortas, justamente judeus. E nós vemos em toda a história em que há alguns países ainda que não pode pregar o evangelho. A Holanda é o país que começou a liberação de tudo. A liberação da cocaína, a liberação da maconha, a liberação das drogas, a liberação de tudo mais. E hoje a Holanda pede socorro. Por que pede socorro? Porque liberdade demais vira libertinagem. Nós vivemos um tempo em que a igreja negocia muitas coisas. A palavra tem que ser boa, a palavra tem que ser tranquila. Eu não posso falar de pecado, eu não posso falar de divisão, eu não posso falar de oferta, eu não posso falar de nada disso, porque isso vai fazer você sair da igreja. Tempos difíceis formam homens e mulheres fortes. Tempos fáceis formam homens e mulheres com facilidade e desleixo de toda a vida espiritual. Nós estamos pregando um Senhor em que ele foi expulso de Nazaré, saiu dali na barriga da sua mãe chamada Maria e vai para Belém nascer no pior lugar. Mas Jesus volta para a Galileia para pregar o evangelho e desfazer toda palavra contrária que foi pregada lá. Por quê? Porque o nosso Jesus não é só da Galileia, o nosso Jesus não é só de Nazaré, o nosso Jesus não é só do Rio de Janeiro, não é só do Brasil, ele está em todos os lugares e usando pessoas. E eu peço nessa noite que caiam impérios e governos mundanos, para que a glória de Deus estabeleça em toda a terra. Lucas 3:21, irmão, vou continuar, o negócio é forte. Lucas 3:21 vai dizer, por isso que eu estou aqui falando história para você entender. Lucas 3:21 vai dizer: e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. A Bíblia vai dizer que Jesus é batizado. João Batista, em Lucas 4, versículos 1 e 2. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito aonde, irmãos? Diga comigo, deserto. E 40 dias ele foi o quê? Foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele sempre passa por uma opressão. Jesus cumpre as leis humanas, Jesus paga imposto, Jesus respeita a autoridade, mas existe uma coisa que o mundo nunca vai tentar e conseguir parar: ele continua governando, ele continua sendo nosso Senhor. Jesus é rei e ele é Senhor, ele é o príncipe da paz, ele é o Pai da eternidade, ele é o Senhor dos senhores, ele é general dos exércitos, ele é o Filho do Deus vivo, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, e ele é o nosso Senhor. Ele vai ao deserto levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O nosso acusador em todo tempo quer tirar a nossa paz, a nossa alegria e tirar o nosso foco. Mas Deus diz em que o seu filho entrou no deserto com o Espírito Santo. Irmãos, deixa eu falar para vocês, quando a gente tem o Espírito Santo, nós somos imbatíveis. Quando nós temos o Espírito Santo, eu posso ouvir um glória a Deus? Quando nós temos o Espírito Santo, o nosso filho é curado. Quando nós temos o Espírito Santo, a nossa mesa não falta nada. Pastor, estou passando uma batalha. Você só está passando, esse deserto vai acabar, mas você pode passar pela batalha dando glória a Deus, porque o Espírito Santo está no meio do teu deserto.